Aqui nos estúdios da Rádio Cultura, né, o doutor José Paulo Novaes, meu amigo, especialista em direito eleitoral, e que tem, né, sempre uma fala balizada sobre tudo isso, né? A gente acaba percebendo que as pessoas acabam não entendendo toda a sequência, né? A Justiça Eleitoral, ela tem todo um calendário que envolve as eleições, né? Sejam elas gerais ou municipais. Nós estamos vivendo agora o pleito municipal. E nós estamos numa etapa, não sei se vocês lembram, lá no final do ano, no ano passado, Zé Paulo esteve aqui falando justamente disso, né? De que a gente está vivenciando agora, né? As pré-candidaturas, né? É a pré-campanha. Não se pode pedir voto, mas você pode se colocar como pré-candidato, né? Conceder entrevista, falar, né? Do que você pensa de política, mas tem algumas vedações. Só que agora também nós estamos no momento de janela partidária, né? Ou seja, aonde pessoas que estão finalizando mandatos podem justamente migrar para outro partido. Mas claro, quem tem o domínio, né, de tudo isso é o doutor José Paulo Novaes, está aqui junto com a gente agora. Zé Paulo, meu amigo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo, é sempre bom receber você aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Boa tarde, amigo, seja bem-vindo aqui na hora do almoço, viu? Tirei você da hora do almoço. Nada, que é isso, sempre um prazer, a gente vem aqui qualquer horário. Muito bem. Boa tarde, Tony Alencar, Orlando Santos está aqui no Isso, meu amigo, firme e forte. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura, mais uma vez uma satisfação, vim contribuir, levar informação aos ouvintes dessa rádio, desse programa, que é um sucesso de audiência, né, meu coisa amigo? boa, obrigado, meu amigo, e de antemão lhe agradeço, né, a gente sabe como é a vida atarefada de advogado, né, com audiências, com clientes, né, conversando, preparando, né, justamente processos e tudo mais, mas tirou esse tempinho pra gente conversar. Zé Paulo, a gente está vivendo agora esse período de janela partidária, começou no início agora de março e tem um prazo que vai até o início de abril, né? 5 de abril. 5 de abril. O que é que pode ser feito nesse período agora de janela, né? Eu vejo que as pessoas ainda confundem muito, né? Diz, não, janela partidária é onde você pode trocar um partido, né, por outro e não perder o mandato, né, que você exerce no caso de quem está como vereador e prefeito, né? É só para esses dois cargos ou, por exemplo, essa janela partidária serve para outros, para deputados federais, para senadores, né, para governador, presidente da República? Essa janela partidária vale para todos ou somente para vereadores e quem está em mandato de prefeito? Bem, Tony, realmente, perdão, realmente as pessoas confundem essa questão, quem é pego pela fidelidade partidária, né? Se o ocupante do cargo do Poder Executivo, ocupantes do cargo do Poder Legislativo. Vamos esclarecer. Quem ocupa o cargo do Executivo para essa eleição é o prefeito, quem ocupa o cargo do Poder Legislativo para essa eleição são os vereadores. E essa janela partidária é para aqueles que são atingidos pela fidelidade partidária, ou seja, aqueles que se lançaram e atingiram o êxito, né? Ou seja, foram eleitos, né? Ou que estão como suplentes, certo? A fidelidade partidária, ela é sobre o candidato do Poder Legislativo, aquele que disputou a eleição proporcional. Quem entende-se que a fidelidade partidária, você vota naquele candidato também por entender qual partido ele está, quais as ideias, qual campo político ele compreende, qual o campo político que ele está sempre ali dialogando, qual é a sua ideologia política e partidária. Então, quando você é lançado numa campanha majoritária, como prefeito, governador, presidente e senado, o voto é direcionado para você. Então, não se compreende, certo, a ideia do campo político puramente. Tem também, mas não da forma que é o proporcional, que inclusive o proporcional, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele se beneficia pelo voto de legenda, né? Porque isso influencia no cálculo do quociente eleitoral, quociente partidário. Então, por essas razões, de forma bem rápida aqui, tentando ser didático para o ouvinte da rádio compreender, né? A intenção aqui é levar a informação e que o ouvinte possa compreenda, né? Então, aqui eu não estou falando para
Eu não estou numa audiência, não estou falando aqui para o juiz. Então, minha preocupação é que você, ouvinte, entenda o que a gente traz, a informação que a gente traz, certo? Então, diante dessa breve explanação, quem ocupa o cargo do poder legislativo, no caso, vereador, deputado estadual, deputado federal, ele pode ser atingido pela infidelidade partidária. Quando é que isso ocorre? Quando você muda de partido, né? Sempre havia aquelas mudanças de partido, vem para cá, cada eleição você está em uma e outra, então você não tinha identificação com o partido. Você iria, o político, ele se movimentava de acordo com a sua conveniência para obter o êxito, o número de votos suficiente dentro daquela legenda que chegasse a ocupar a cadeira. Né? E aí os legisladores foram entendendo que o eleitor precisava compreender de que lado você estava, de que partido você vai pertencer, pelo menos dentro daquela legislatura. Você era eleito por um partido no ano da eleição, no ano seguinte já estava em outro partido. Exatamente. Você não dialogava mais com seus colegas de partido, com seus colegas de bancada, e isso gerava uma confusão muito grande. Então o legislador, quando pensou nisso, pensou durante aquela legislatura, o vereador, o deputado estadual e o deputado federal, ele deveria permanecer, né, dialogando e com a identificação daquele partido. E em que momento eu poderia mudar de partido? Em que momento? Sem ser atingido pela fidelidade partidária ou infidelidade partidária. Seria na janela de transferência. Então, num período, certo, de 7 meses, que iniciaria 7 meses antes da eleição, até 6 meses antes, nesse período de 30 dias, certo? O candidato à reeleição, certo? Ele poderia mudar de partido sem ser atingido pela infidelidade partidária, certo? Por quê? Porque é o final do seu mandato. Aí você vai me perguntar, que eu já estou prevendo, você está olhando para mim, já estou prevendo com a sua pergunta. Aí você vai me perguntar, então, Zé Paulo, o critério é para quem está no final do mandato? Então, o final do mandato para essa eleição é a de vereador. Está conseguindo acompanhar? Sim. Certo? Então, aquele deputado quem está finalizando o mandato é o vereador mesmo, foi eleito lá em 2020. 2020. Né? Então, aquele deputado federal, aquele deputado estadual, que foi eleito em 2022, na intenção de disputar a eleição em 2024, mudando de partido, certo? Ele não perde o mandato imediatamente. Ele pode ser acionado, né, na justiça, alguém pode pleitear essa vaga, ou o partido ou o suplente interessado, certo? Pode acionar a justiça, apontando, vamos dizer dessa forma, apontando que aquele pré-candidato, ainda estamos na fase de pré-campanha, que aquele pré-candidato a prefeito, porque ele está deputado estadual, provavelmente ele não vai vir para vereador, né? Então pré-candidato a prefeito, está mudando de partido, sem qualquer outra justificativa, que existem as exceções que justificam a mudança de partido, fora a janela, tá? Por perseguição política dentro do partido, e outras situações, a perseguição é a mais comum. Ele poderá estar perdendo o mandato em razão dessa saída do partido, por estar infringindo a fidelidade partidária e ser apontado como uma infidelidade partidária. Entendi. Tá? Então, essa situação de janela agora é para quem está no final do mandato e vai concorrer à reeleição para vereador. Na verdade, o seguinte: qualquer político ele pode, né, estar exercendo o mandato e pode mudar de partido quando ele achar que é conveniente, enfim. Mas existe a justiça eleitoral que vai ser acionada pelo partido, porque as pessoas têm que lembrar uma coisa: os mandatos não são das pessoas, né? São dos partidos. Então, se você é eleito por tal legenda, então fique sabendo que aquela legenda é quem é detentora do seu mandato, tá certo? Então é assim que funciona na nossa justiça eleitoral, né? No nosso processo eleitoral, é dessa maneira. Então é justamente isso. Depois desse período de janela partidária, doutor José Paulo, já começa então os preparativos para as convenções. As convenções estão marcadas nesse calendário municipal das eleições municipais para quando?
Veja, as convenções ela ainda Vai demorar mais um pouco. Vai demorar mais um pouco. O período de convenção ela ainda não vai chegar agora. Mas tem outra data importante, tem outro critério que o calendário eleitoral traz, que é o da desincompatibilização. Entendi. O que é esse nome tão difícil? O que é a desincompatibilização? É você sair do cargo que ocupa para disputar a eleição de outubro, certo? Um prazo de 6 meses. Quem, na maioria dos casos, né? A regra, assim, a gente observa muito, quem está na intenção de disputar o cargo do executivo ou do legislativo e ocupa o cargo de secretário municipal ou secretário estadual, nesse caso, qualquer dessas situações. Não pode estar ocupando nenhum cargo. Ou que tenha status, certo? Que ocupe uma direção ou uma presidência de uma autarquia, de uma superintendência, de um órgão, certo? Com status de secretaria. Ele precisa deixar esse cargo, desincompatibilizar. É deixar o cargo. Por que esse critério? Porque esse critério ele vai dar vai possibilitar que você dispute desde o período de pré-campanha, dispute e se apresente, não se beneficiando do cargo e da função que você está ocupando. Que é o princípio da isonomia, né? Perfeitamente. Então tem que dar essa igualdade para todos. Assim como também não agora, mas 3 meses antes, vai chegar também o período que olhando para você, eu lembro também dessa situação de quem é comunicador, de quem está no rádio, na televisão, apresentando o programa, que está ali diariamente no convívio rotineiro com os telespectadores, né? E com ouvintes. Então você tem um domínio daquela cena, você tem um proveito daquilo, então você precisa também se afastar num período em que você vai disputar de igual para igual com os outros candidatos. Exatamente. Então, é uma maneira de deixar todo mundo, né, vamos dizer assim, de pé de igualdade, né, no processo eleitoral. Mas aí sim, aí também sua pergunta, já que versou, né? Já que a pergunta também foi sobre o período de convenções partidárias. O período das convenções partidárias será de 20 de julho a 5 de agosto, né? E aí, após a convenção... Que é justamente onde é lançada as candidaturas. Isso, né? Exatamente. Tendo até 15 de agosto para efetivar o registro de candidatura, tá? E aí... Onde é analisado pela Justiça Eleitoral. Isso, aí tem um prazo para impugnação e validação da Justiça Eleitoral, e aí, após... que a gente vai voltar aqui para falar sobre isso. Então, estou falando aqui de forma muito rápida, só para o eleitor, você fez a pergunta, só para o eleitor também ficar ciente desse período. E após 15 de agosto, após o registro de candidatura, aí o pessoal pode botar o bloco na rua. O doutor José Paulo Terto, José Paulo Terto é minha rua, José Paulo Novaes, Terto é outro. doutor José Paulo, é o seguinte, eu queria também aproveitar para tirar uma dúvida. A gente está vivenciando justamente o período de pré-campanha. O que é feito durante o período de pré-campanha pode ser utilizado, por exemplo, em alguma ação, por exemplo, um pré-candidato tal acabou indo numa localidade e pediu voto, né? Nesse período de pré-campanha. Alguém flagrou e fez uma denúncia à Justiça Eleitoral. Isso pode implicar em algum problema na hora que for registrar a candidatura? Existe essa possibilidade de algo que foi feito durante a pré-candidatura, vamos dizer assim, ter uma candidatura indeferida lá na frente, pode ser utilizado algum... O período de pré-campanha, ele não... Porque tem umas regras também nesse período de pré-campanha, né? No período de pré-campanha, e o pessoal confunde muito. O pessoal acha que não pode pedir o voto. Tony, vota em mim, eu sou candidato esse ano a vereador, eu sou candidato a prefeito, vota em mim, Tony. Veja, não precisa ser o pedido de voto explícito, não. Vote em mim. Ele também pode estar, vamos dizer assim, camuflado, fantasiado. Como diz o saudoso humorista Zelezinho, né? Pode ser a sugesta. Mostrar que você está intencionado a fazer tal. Ou como diz Ariano Suassuna, eu gosto demais de Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna diz:
a nossa língua portuguesa ela é muito rica, então a gente tem como construir narrativas, né, e frases, mensagens que levam a entender que é um pedido de voto sem dizer voto em mim. Exatamente. Então fique bastante atento, essa sua pergunta ela é muito importante e deve ser levada em consideração por quem está no período de pré-campanha, que o voto antecipado é uma conduta irregular. Pode prejudicar lá na frente? Pode prejudicar. Dependendo da sua conduta, ela pode levar a questões muito mais sérias. Exato. Então, muito cuidado aí quem está nessa pré-campanha, né? Lembrando que pré-campanha não é um vale tudo. Sabendo também aquele que já ocupa um cargo, por exemplo, o vereador tem que saber como ele está prestando conta do mandato dele ou como ele está se utilizando da tribuna, do espaço público. É outra dúvida também que eu tenho. Isso pode ter algum problema para vereadores de mandato? Também pode ter algum problema, porque está utilizando do espaço público para fazer uma campanha antecipada e isso merece atenção. Então tem alguns, vamos dizer assim, alguns ansiosos, algumas pessoas que estão aí naquela gana, naquela vontade de ficar. Isso vale para qualquer discurso, tá? De oposição ou de situação, isso vale para qualquer discurso. Às vezes na ansiedade de você, principalmente quem é opositor, de querer apontar, pode estar sendo observado e muito cuidado como você está utilizando o espaço público. Exatamente. Hoje tem muitos mecanismos, né, de você registrar as redes sociais, né, os celulares, você resiste, isso vira tudo prova em futuros processos. O debate é permitido, tá, gente? Aqui ninguém está falando como é que você vai se apresentar se você não debate, você não se discute, você não se apresenta, mas de uma forma que você esteja buscando saber quais as deficiências, o que a gente pode melhorar, certo? E isso está conversando com a população, com os eleitores, certo? É verdade. Vamos dizer dessa forma, mas não você já se apresentando, não com distribuição de brindes, não com distribuição de cestas básicas. Olha aí. Ah, então muito cuidado. É muito alerta, né? A gente está fazendo esse papel. Muito alerta. A gente está dando uma consultoria aqui para os pré-candidatos, né? De forma gratuita pelo rádio, né? Veja bem, para vocês entenderem, esse né? período de janela partidária, você vai, é um período de muita estratégia, não é só uma questão jurídica e você ir para qualquer canto. Porque veja bem, a gente já está, de fato, assessorando algumas pré-campanhas, visando a campanha eleitoral. E o que a gente percebe é que os pré-candidatos, os políticos, né, eles estão se direcionando para partidos e quando a gente pergunta qual partido, vamos ver qual é a situação, ele não prestou conta. O partido não fez prestação de conta anual, não fez prestação de conta. Tem que ser analisado o fundo eleitoral. Em 2020, isso repercute em impedimento de registro de candidatura, isso repercute para receber o fundo partidário, isso tem reflexo para impedimento para receber o fundo especial de financiamento de campanha eleitoral. Então tem uma série de impedimentos que você só tem esse período de janela para mudar de partido, talvez você vá para um partido que você não possa nem lançar candidatura. Imagina aí. Veja a importância. Pessoal, a assessoria jurídica, ela não está ali só para você ficar apontando os outros, não é? Tá para estar demandando judicialmente contra o adversário, não. O benefício da assessoria jurídica, do conhecimento jurídico, ele vem para também fazer um trabalho de prevenção. Prevenção, é o que a gente chama de análise de conformidade. Sim. Você está ali de boa, pensando que você, inclusive, está em pré-campanha, que lá na frente você vai registrar uma candidatura, mas se você já foi candidato lá atrás e não prestou conta, você também vai ter impedimento. Olha aí. E a prestação de conta, ela é fundamental. E isso precisa ser feito uma análise. Você não sabe. Pré-candidato, você sabe se na eleição anterior, você na condição de candidato, você prestou conta? Seu partido prestou conta por você? Como ficou isso? Você acompanhou, não acompanhou? É importante demais isso. Perceba, está finalizando o prazo. Quantos dias falta por dia? 5? Rapaz. 15 dias? Hoje nós estamos dia 21 hoje, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sexta-feira ainda. 15, 16 dias. Isso. Então veja bem, 2 semanas,
2 semanas. Porque decidiu seguir a vida. Resolver sua vida político-partidária. É verdade. Doutor José Paulo Novaes, só para aproveitar também sua passagem aqui e declarar, eu quero uma opinião sua, pessoal. A gente sabe que, infelizmente, todos os anos o Congresso Nacional acaba mudando, fazendo mini reformas eleitorais. Por exemplo, nós vamos ter pela primeira vez nesse ano eleições municipais com federação partidária, né? Nós temos aí PT com PV e PCdoB, nós temos PSDB com Cidadania junto, nós temos Rede e PSOL junto também. E aí é a história, eu tiro por aqui pro Serra, né? Por exemplo, PSOL não quer seguir não quer seguir o que a rede quer. A rede quer uma coisa e o pessoal quer outra. Então, na sua opinião, você acha que nós vamos ter aí uma eleição um pouco mais conflitante, vamos dizer, colocar dessa maneira, por conta dessas federações, porque é muito diferente o conchavo político nacional com municipal, né? A gente sabe que tem umas diferenças, né? Existem diferenças de conjuntura nacional para municipal. E aí, qual é o seu entendimento? Você acha que nós vamos ter muitas, vamos dizer assim, surpresas, né, em relação à aplicação dessa federação para as eleições municipais, para a gente fechar com chave de ouro? Veja, Tony, eu costumo dizer, inclusive como professor também, né, do curso de Direito da faculdade aqui em Serra Talhada, eu costumo dizer, inclusive na minha disciplina, a propaganda, mas na minha disciplina de mediação, eu costumo dizer o seguinte, que o conflito só surge quando a gente não consegue dialogar e se comunicar para encontrar um ponto de convergência. A divergência, ela vai acontecer, mas de que forma a gente vai lidar com a divergência de opinião, de entendimento, é que pode gerar um conflito ou não. Isso pode se tornar um problema ou não. Então, você pergunta, qual é o tamanho do conflito? Isso vai depender do diálogo entre esses partidos que formaram a federação. Mas veja, cada partido tem seu próprio estatuto. Mas no momento que eles resolveram se unir. E é 10 anos, né? O prazo de algumas, né? Não, é 4 anos. 4 anos aí. No caso, foi feito para a eleição de 2022 e aí vai se estender até 2026. Então, para esses partidos que formaram a federação, não foi só de uma declaração verbal. Então, eles também precisaram, certo? Elaborar um estatuto para aquela federação. Entendi. E cada federação dessa tem um critério no momento de divergência do que vai ser resolvido. Quem tem mais cadeira no Congresso Nacional, quem não tem. Se é para uma disputa se a cabeça vai ser vai para disputa de uma eleição majoritária, quem tem a preferência ou não. Então o estatuto já está prevendo isso aí. Agora, lógico que esse diálogo, inclusive nesse período de agora, ele vai estar acontecendo, ele já está acontecendo com uma frequência, com de repente, alguma animosidade. Mas veja, o estatuto prevê quem vai ter preferência ou não nisso aí. Certo? Cada federação dessa que você citou, ele vai ter uma situação de preferência, tá? E no final, vamos ver quem teve a preferência ou não, ou se conseguiram dialogar o suficiente para eliminar esse conflito. Solucionar esse conflito. Isso, exatamente. É bem interessante. A gente tem outras questões também desse ano. A Justiça Eleitoral está em cima das candidaturas femininas, né? Hoje, por exemplo, o partido são 18, né? Por exemplo, são 18 detalhada, né? Aqui em Serra tá... 100% mais um para todo mundo, que eu sei que a Rádio Cultura ela tem alcance em várias cidades. 35 só, 35 cidades. Então veja, qual é a conta? É o número de vaga mais uma. 9, se são 9 vagas de vereador, cada partido pode lançar 9 mais 1, 10 candidatos. Em Serra Talhada, 17 vagas, 17 mais 1, 18. Aquela cidade que são... E desses 18 tem que ter 6 mulheres. E né? aí tem que atentar ao percentual de 30% da cota de gênero. Eu tô vendo que tá em cima, cota de gênero, ressaltar, cota de gênero, mas pela prática, pelo ambiente ainda pouco espaço para as mulheres, essa cota de gênero a gente remete e associa a uma cota de reserva para candidatura feminina. Não é
Na verdade, não se dá tanto espaço, não se busca, não busca inserir a mulher no debate, no contexto político, né? Uhum. Mas Serra Talhada, a gente tem hoje uma mulher prefeita, a gente tem Uma mulher vereadora. já temos há um certo tempo sempre uma vereadora, mas ainda com pouco espaço. Né? E tem pessoas ativas. O que a gente precisa é incentivar cada vez mais. Isso, exatamente. Para deixar à vontade e escolher se quer ou não quer ser candidata, se quer ou não quer participar. Mas precisa ter um incentivo, precisa Sem dúvida, estimular de verdade. Tá? Não é para chegar e jogar lá dentro para cumprir uma formalidade, entendeu? Exatamente. Mas, Tony, deixa eu também te chamar a atenção para mais um fato. Após as audiências públicas do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no final de janeiro, as resoluções já foram hoje publicadas, ou seja, a regra do jogo a gente já tem, tá? E tá liberado a utilização da inteligência artificial, tá? Desde que atenda a alguns requisitos, e isso vai ser muito importante. Por quê? Porque já deve ser observada a utilização da inteligência artificial já para esse período de pré-campanha também. Outra, o combate também à fake news, à desinformação, também continua sendo muito efetivo pela justiça eleitoral, né? E como você bem falou, muito cuidado, né? E eu mencionei que só tem esse período. Eu tô muito preocupado com essa inteligência artificial, viu? Mas é o que você viu, na campanha de 2022 teve ação judicial, porque pegaram falas, né? E criaram, né? Criaram, colocando a imagem daquele cidadão, por exemplo. Pessoal, pra você entender, é como pegar a voz de Tony, certo? Na articulação da voz de Tony, a tonalidade da voz de Tony, dizendo coisas que, por exemplo, venha denegrir a minha imagem aqui, mas na verdade não é Tony, é a inteligência artificial captando tudo isso aí de um poder absurdo, certo? Para comprometer Tony ou para denegrir a imagem de outro, porque Tony tem uma imagem boa, uma imagem positiva, um comunicador de respeito e tal. Então, se utilizam dessas ferramentas da inteligência artificial para denegrir a imagem de outro, e isso aí não vai ser, né? Um dos atos, né, que não vai ser permitida a utilização dessa forma. Mesmo assim, doutor Zé Paulo, eu estou muito preocupado com essa questão da inteligência artificial. A gente agora mesmo tem um negócio pesado em Arco Verde, com vídeos apócrifos, né, que estão jogando lá, com o uso da voz do Google, né? Então, ou seja, você não tem nem como descobrir de onde partiu, porque alguém está fazendo. Então, assim, tem muita gente fazendo isso, e eu tenho que ter muito cuidado, né? Muito cuidado para não descambar também para violência, justamente por conta dessa questão do uso da inteligência artificial, para não causar um ribuliço nas eleições. Mas é isso. Doutor Zé Paulo Novaes, muito obrigado pela vinda aqui no nosso programa, tirando esse tempinho corrido, né? Mas de grande valia para a gente trazer essas informações. E logo a gente vai estar debatendo, né? Doutor Zé Paulo também faz parte aqui do meu projeto das eleições 2024, né? A gente vai estar lançando um programa específico para as eleições e a gente vai estar trazendo o que traz as resoluções do TSE, que é muito importante a gente debater, e vamos nos aprofundar em relação às convenções e, claro, obviamente, sobre a inteligência artificial. E não uso minha voz, não, porque eu não autorizo, não. Tony, a gente continua à disposição, inclusive deixar um abraço aqui pro meu primo, meu sócio, meu amigo irmão, Caio Novaes Antunes. É um modelo. Ele pode vir, ele modelo, especialista. Agora, por que ele corre? Ele tá com medo de mim, Não sei, eu tô tão feio assim. Vai deixar um abraço aqui pra ele. Um abraço. Ali é o programa da Xuxa não, mas vou deixar também um abraço para Paulo Novaes, meu pai, que é um grande rubro-negro, um grande alvirrubro, ouvinte, amigo que investe nessa questão do futebol, né, com você, mas também ele provavelmente é um amigo. A família inteira é amigo. Paulo Novaes, o Zé Paulo, o João Paulo. João Paulo encontrei, botou cabelo, né? Tá com cabelo novo agora. Encontrei com ele no supermercado. Foi inspirador pra você? Eu disse a ele, já tá nascendo. Ele disse, tá caindo e tá nascendo de novo. Coisa boa. É uma família que eu tenho um apreço demais. Obrigado, né? Pela oportunidade. E na próxima a gente conversa mais um pouquinho. E obrigado mais uma vez. Disse a você que você ia relaxar na entrevista? Coisa boa. Valeu, Zé Paulo. Um abraço. Um abraço.